Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da visita do Tarcísio ao Bolsonaro. Tá? O Tarcísio foi visitar o Bolsonaro lá no condomínio dele lá em Brasília. A gente não sabe, né? Em tese foi uma conversa amigável e coisa e tal para alinhar os ponteiros nessa história. O Alexandre de Moraes permitiu que alguns aliados políticos visitassem o Bolsonaro, não foram todos que pediram, mas alguns sim. Por exemplo, ontem foi o Ciro Nogueira, do PP, hoje foi o Tarcísio, e a impressão que eu fiquei dessa história toda, é a tese que eu vou fazer aqui, é que o pessoal está preparando um grande acordão. Um acordão que eu não sei se eu gosto não, mas que parece que está sendo visto justamente porque o pessoal quer liberar Bolsonaro e botar o Tarcísio como presidente em 2026. É isso que estão se negociando. Aquela carta da paz que o Flávio Bolsonaro propôs, ou seja, aquelas medidas todas contra o STF, inclusive impeachment do Alexandre de Moraes, aquela coisa toda, mas preserva o Bolsonaro não seria candidato em 2026, seria o Tarcísio, seria a maneira de aglutinar todo mundo para ter essa grande onda para resolver esses problemas todos aí. Eu não gosto disso. Mas talvez seja esse o caminho que o pessoal está fazendo. Eu digo para vocês, eu não gosto disso, mas não é a pior solução do mundo, tá? Existem soluções piores para esse problema. Então seria uma solução que eu aceitaria. Não é o ideal, do meu ponto de vista, mas eu aceitaria. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por zelador da Universidade de Coimbra, bolso me deixava comprar muamba na China e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Alexandre de Moraes ficou sentido, porque muita gente quer visitar o Bolsonaro aqui, ó. 6 aliados liberados por Moraes a visitar Bolsonaro. Então, depois de abrir visita para que Bolsonaro se dissesse queira ou não receber visitas em casa, olha só, o Alexandre de Moraes recebeu um monte de pedido de gente que queria visitar Bolsonaro em casa. E aí, em tese, ele falou assim, não é possível que tanta gente assim queira visitar Bolsonaro. Aí ele mandou um pedido para a defesa de Bolsonaro, perguntando se Bolsonaro queria receber aquele pessoal todo lá. E a defesa falou, não, é isso aí, pode aprovar todo mundo, não tem problema não. Mesmo assim, ele não aprovou todos, mas aprovou uma galera que tá aqui, olha só, quem que ele aprovou? Ele aprovou o Ciro Nogueira, aprovou o Tarcísio de Freitas, a Celina Leão, do PP, o Coronel Zucco, que é o líder do PL lá na Câmara, né, da oposição na Câmara, o Marcelo Moraes, do PL do Rio Grande do Sul, Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, empresário Renato Araújo Correia, enfim, cada um deles num dia definido. Então, assim, eles não podem ir todos ao mesmo tempo. Então, ontem foi o Ciro Nogueira, hoje foi o Tarcísio, tá? E a questão toda é essa. O Alexandre de Moraes achou, cara, como todo mundo quer visitar o Bolsonaro, não pode, né? Aí você tem certeza que quer mesmo, né? Não é, quero receber todo mundo, né? Enfim, a lista foi ficando maior ao longo do dia. No final, na quarta-feira, Moraes determinou que o próprio Bolsonaro falasse se desejavam ou não receber todas essas visitas em casa, né? Pô, sim, quero receber tudo, né? Ficou aqui um monte de gente querendo pedir visita para o Bolsonaro. Lá, o Alexandre de Moraes ficou constrangido com o apoio do Bolsonaro, né? Pois bem, o que teve hoje, né? O Tarcísio chegou lá no condomínio para visitar o Bolsonaro. Tem até uma imagem aqui, ó. Cadê? Aqui a imagem do Tarcísio chegando na casa do Bolsonaro e coisa e tal. Tem policiais que estão ficando lá na casa dele, né, para fazer vigilância, então ele tem que se identificar e coisa e tal. Mas como já está com a ordem do Alexandre de Moraes, não teve problema, entrou lá. Vários outros políticos também receberam essa autorização, como a gente já falou, né? Mas enfim, o ponto importante é esse. O Tarcísio foi conversar com o Bolsonaro hoje, ontem foi o Ciro Nogueira. O que foi conversado com o Bolsonaro não se sabe. O que se sabe é que está uma confusão enorme lá em Brasília, né? O Alcolumbre e o Hugo Mota estão desesperados porque perderam o controle da casa, né? Tanto o Hugo Mota perdeu o controle da Câmara, quanto o Alcolumbre perdeu o controle do Senado. Por mais que eles estejam dizendo que não, que estamos controlando, que não sei o que lá e coisa e tal, no final das contas perderam o controle mesmo. Por quê? Por exemplo, o Alcolumbre, né? 41 senadores votaram pelo impeachment, o Alcolumbre falou que não vai botar em votação. Mas 41 senadores podem tirar o Alcolumbre, né? E botar em votação do mesmo jeito. Então é uma situação que eles perderam força. Tanto o Alcolumbre quanto o Hugo Mota perderam força completamente. O que está acontecendo em Brasília nesse momento é um grande movimento de acordo, de acordão geral amplo e restrito.
porque está todo mundo desesperado. A pressão dos empresários está grande por conta das tarifas lá nos Estados Unidos. Só uma parte aqui. Eu vou fazer um outro vídeo sobre a questão da Câmara e do Senado, tá? Eu só mencionei aqui essa confusão da Câmara e do Senado. Vou fazer um outro vídeo sobre isso. Tem um monte de coisas para falar disso daí. Mas o ponto central é esse, que eles perderam o controle. Ah, são presidentes. Mas é o que eu falo sempre para vocês. Tomem cuidado com isso. O poder institucional certamente é um poder. Eles podem mandar e coisa e tal. Mas na prática, se você não tiver o controle por consenso, porque realmente as pessoas te aceitam como chefe, você não consegue fazer muita coisa. E tanto o Alcolumbre quanto o Hugo Mota perderam isso agora. Eles estão desesperados. Precisam desse acordão geral, amplo e restrito, né? Então, o que está acontecendo, né? Aqui, ó, o Tarcísio foi lá visitar ele, o Ciro Nogueira foi ontem, e aqui, ó, prisão de Bolsonaro reativa em torno de Tarcísio para 2026 após onda de desânimo. Então, o que eles estão dizendo aqui? Parece que o acordão que eles estão querendo fazer é nesse sentido, em acabar com esse processo do Bolsonaro mesmo, o Bolsonaro ficaria livre, coisa e tal, mas ele aceitaria que ele não seria candidato em 2026, deixaria o Tarcísio concorrer em 2026, daria o apoio ao Tarcísio em 2026. Para mim, não é o pior dos mundos. Eu gosto do Tarcísio, acho que ele faz um bom negócio, faz uma boa campanha, não vejo problema nenhum dele fazer esse meio tempo, porque, de novo, eu vejo muita gente querendo vingança contra o pessoal do STF, não porque tem que prender o Barroso, tem que prender o Alexandre de Moraes, não sei o que lá. Gente, antes a gente precisa ganhar o jogo, né? A gente não ganhou o jogo ainda, né? A gente está disputando a partida aqui, a partida está dura, estamos na batalha. Eu acho que do ponto de vista da justiça tem que ser isso mesmo, mas ainda estão disputando essa batalha. E em política tudo acaba em acordo, tudo. Não tem outra saída, não existe outra hipótese nisso daí. A impressão que eu tenho é que o pessoal quer fazer uma revolução francesa aqui no Brasil. E eu alerto para vocês que revoluções costumam não funcionar muito bem, né? Veja a Revolução Francesa, inclusive. Enfim, o que eu acho que vai acontecer não é isso. O que eu acho que vai acontecer vai ser um acordão. E o Tarcísio é o ideal para 2026? Não, não é. O ideal seria o Bolsonaro, até por justiça com o próprio Bolsonaro. Mas talvez seja o preço a se pagar pelo apoio do Centrão nessa coisa toda. Você lembra, o PSD, até o Kassab apoiou a obstrução na Câmara, apoiou a obstrução no Senado, ou seja, até o Kassab está vendo que não tem jeito. Essa linha que havia de prender Bolsonaro, de destruir o bolsonarismo, perdeu. Com essa ação do Trump, perdeu, não tem mais como fazer isso. O bolsonarismo veio para ficar. E, de novo, o bolsonarismo está só começando, ainda vai crescer muito ainda. A eleição de 2026 é muito importante, principalmente tirar o Lula. Por quê? Porque em 2026, quem entrar em 2026 vai indicar 3 ministros do STF. Sai o Sapão, sai a Bento Carneiro e sai quem mais, nem sei quem mais que sai. Saem 3 ministros no próximo presidente. E aí, ou seja, é muito importante a gente pegar a presidência da República para indicar esses 3 ministros, pessoas que não precisam ser de direita, precisam ser contra a esquerda, precisam não ser de esquerda. Isso já é suficiente para resolver os problemas todos. Com o passar do tempo, você tendo maioria na corte, você consegue reverter todas as lambanças que foram feitas pela esquerda aqui no STF, né? Então, eu não vejo nada de errado nisso daqui, mas eu tenho certeza que esse é o acordão que está sendo feito aqui, ó. Após a prisão domiciliar do Bolsonaro, criticado até por ministros do STF, isso reanimou alinhados de Tarcísio de Freitas quanto à possibilidade do candidato à sucessão do bolsonarismo à presidência em 2026. Então deixa eu explicar para vocês o que eles estão pensando aqui, né? Quando teve as tarifas dos Estados Unidos e o impeachment do Alexandre de Moraes, num primeiro momento, a base bolsonarista se esfacelou, porque tinha gente que estava apoiando, ficou contra isso, achava que... A isentosfera de São Paulo ficou muito contra isso daí, né? A isentosfera não é a direita, mas tem um monte de gente nessa isentosfera. Como eu já falei para vocês, a isentosfera foi o que fez o Bolsonaro perder a eleição em 2022, né? Então, esse pessoal se afastou do bolsonarismo porque achou um absurdo, não sei o que lá, porque trouxe o Bolsonaro de volta à tona, né? Então, com as manifestações no domingo, que aglutinou muito mais gente que o pessoal estava esperando, o bolsonarismo juntou de novo, coalesceu de novo, ficou todo mundo junto. Só que eles querem agora resolver esse problema. E o problema é, a gente precisa remover o Alexandre de Moraes. Para remover o Alexandre de Moraes vai ser uma operação bastante complexa, que vai precisar de ajuda de muita gente. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes tem muita gente na esquerda que quer que ele continue, mesmo com Magnitsky, com tudo, que ele afunde o STF inteiro, destrua a credibilidade brasileira. Não interessa, o importante é o Lula continuar sendo presidente e coisa e tal. Então, essa é a visão que o pessoal está tendo.
eles estão querendo fazer um acordo. É possível que esse acordo envolva o fim desse processo contra o Bolsonaro, com a condição de que ele não seja o candidato em 2026. Aqui, o movimento ainda é tímido e ocorre na esteira de semanas de desânimo com uma potencial candidatura. Até a semana passada, a avaliação de Tarcísio fazia sobre o cenário eleitoral é que era um movimento negativo para o seu grupo político, para os bolsonaristas, né? Por que isso? Porque o Tarcísio sofreu muita pressão do pessoal empresário lá de São Paulo e da isentosfera de São Paulo. De novo, a isentosfera está errada? Está errada, mas ela existe. Né? E em política, você não pode querer simplesmente anular o outro grupo. Ah, não, eles estão errados, tem que acabar com eles, matar eles. Não existe isso. Eles têm que ser considerados nessa história. Né? E aqui, ó, o governador foi alvo de críticas de diferentes lados do espectro político. Eu acho muito engraçado como é que agora eles estão evitando usar a palavra extrema-direita. Você reparou isso? Nos noticiários recentes, nos jornais todos, não estão usando mais extrema-direita, né? Porque o que eles falam aqui é que ele foi criticado pelo centro porque apoiou o Bolsonaro e foi criticado pela o que eles chamavam antes de extrema-direita, né? Pelo pessoal bolsonarista, porque não foi aos atos bolsonaristas do dia 3. Eu fui um que critiquei. E critico mesmo, achei que foi errado. Achei que o Tarcísio peidou nessa hora. Por que ele peidou? Ele achou que ia ser pequeno os atos. Ele achou que ia ser pequeno porque ele achou, como muitos empresários ficam em torno dele ali, ó, ficam falando, ó, Tarcísio, o pessoal não gostou não, ninguém tá querendo mais o Bolsonaro. Acabou o Bolsonaro. O bolsonarismo acabou. O Trump deu uma ajuda pro Lula. Sabe aquele papo todo que a gente tá vendo nos jornais? Ficou os empresários, amigos do Tarcísio falando com ele ali. Os atos de domingo não vai ter ninguém. O Tarcísio achou, pô, não vou nesse ato porque vai ter pouca gente, vai ficar feio. Não vou nesse ato. Se ferrou, né? Porque tava muita gente. Não, mas tinha cirurgia. Tinha cirurgia, mas vamos combinar, né? A gente sabe que esse negócio o pessoal que, igual o pessoal que falta ao trabalho, fala que furou o pneu da barca aqui no Rio. Enfim. Aliados calculavam que, mais do que em qualquer outro momento, ele mais perdia do que ganhava ao entrar nessa disputa, né? Nas manifestações pró-Bolsonaro, que ficou ausente, recebeu duro ataque do Silas Malafaia e do Flávio Bolsonaro com justiça. E do Peter do Ancapso também, uma dura crítica do Peter do Ancapso. Perdeu o ponto comigo, mas eu ainda gosto do Tarcísio. Com a antecipação da já esperada prisão do Bolsonaro na última segunda-feira, aí repara como é que a coisa mudou, né? Porque o pessoal estava contando, é o que eu falo para vocês, o conto de fadas da isentosfera estava se realizando, né? Não, Bolsonaro não vai poder ser candidato, vai tá preso em 2026 e não sei o que lá e coisa e tal. Isso morreu, isso acabou. Não tem mais essa chance, né? Mas aí, com a antecipação da prisão de Bolsonaro, que, como eu falei para vocês, foi um ato de desespero do Alexandre de Moraes para trazer a primeira turma, ou vocês me apoiam agora, ou vai acabar esse processo do Bolsonaro todo, pessoas próximas disseram ter havido um novo movimento de pressão para que Tarcísio se mantenha no rol de sucessores. O que é esse movimento? O que aconteceu, na verdade, foi que o pessoal viu que o bolsonarismo está vivo ainda, muita gente foi nas manifestações. Isso aqui não tem nada a ver com a decisão da prisão do Bolsonaro, tem a ver com o fato que o pessoal percebeu que o Bolsonaro continua tendo público, continua tendo gente apoiando ele, né? Ou seja, precisaram voltar ao fato que tem que ser o Tarcísio. E aí a escolha que eles fizeram foi isso, tentar combinar alguma coisa. Eu não descarto nada que foi o Ciro Nogueira. Sabe que o Ciro Nogueira teve lá com o Bolsonaro, é um aliado do Bolsonaro e é um cara muito poderoso lá em Brasília também, tá? De novo, tomem cuidado com isso, as pessoas em Brasília, esses donos de partido em Brasília são poderosos pra caramba, muito mais do que o pessoal imagina. E por que o Ciro Nogueira pode se dar o luxo de dizer que não vai votar no impeachment do Xandão, não sei o que lá, e ele até foi criticado pelos bolsonaristas e coisa e tal, mas por que você pode se dar o luxo de ficar do lado de Bolsonaro e falar esse tipo de coisa? Porque o Bolsonaro sabe que ele tem muito poder lá, não tem jeito, né? Nessa quinta-feira, o governador esteve em Brasília e pediu autorização do STF para visitar o padrinho político na prisão domiciliar, né? O que foi negociado nisso daí a gente não sabe. Mas está havendo uma pressão muito grande nesse sentido, de fazer esse acordão todo aí com o Tarcísio candidato ano que vem e Bolsonaro livre. É isso que vai acontecer? Não sabemos ainda. Vamos ver o que vai acontecer, né? Tá aqui o Tarcísio visitando. Acordo do Centrão com o PL prevê tirar processo do STF e exigir aval do Congresso para investigações. Então, é o pacote da paz do Flávio Bolsonaro. Lembra o pacote da paz do Flávio Bolsonaro? Jogar as coisas para a primeira instância, tem que ter aval do Congresso para qualquer investigação contra parlamentar. Enfim, um monte de coisa que seria colocado nisso daí para blindar os parlamentares contra coisas do Supremo e atentados também da primeira instância. Porque isso é outra coisa, tá? Jogar só a jurisprudência, jogar só a jurisdição do STF para a primeira instância não livra os congressistas, ao contrário. Tem um monte de juiz militante na primeira instância, né? Um monte de juiz que teria interesse em processar deputados que não gostam e coisa e tal.
Então é importante também ter o aval do Congresso para investigações, para ações, esse tipo de coisa, mas é uma maneira de eliminar essa influência do STF contra o Congresso, né? Então, está sendo costurado um acordo. Eu confesso para vocês que eu não gosto da hipótese do Bolsonaro não ser candidato em 2026, mas eu entendo que há opções piores. Então talvez seja essa a solução no final das contas. Vamos ver o que acontece, né? E o Sachida botou um post aqui que eu acho que é indicativo do que está acontecendo aqui. Ó. Meus amigos, a situação está muito difícil, mas time grande gosta de jogo grande. Passo a passo e com a graça do Senhor iremos triunfar sobre todos os obstáculos que hoje parecem impossíveis apenas para ressaltar a glória do Altíssimo. Fé em Deus e ano que vem elegeremos Jair Bolsonaro presidente do Brasil, né? O que eu estou entendendo que está acontecendo aqui é exatamente essa grande pressão política lá por um acordão lá em Brasília, né? Tem gente dizendo também que envolve coisa de saúde, eu não sei, pode ser que seja coisa de saúde também. Realmente, a mensagem do Sachida aqui não é clara quanto a qual é o problema que ele está enfrentando. Eu, numa primeira leitura, achei que era a questão do acordão que estão tentando impor a ele. E que, de novo, é uma alternativa. O Bolsonaro não concorre a essa eleição, elege o Tarcísio, mas ele está livre, ele consegue se articular para a próxima eleição, e na próxima eleição vai ter um STF mais favorável. Eu tenho certeza que é algo positivo no longo prazo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.